Boa tarde a todos. Meu nome é Tamara Teixeira. Eu vou apresentar um seminário cujo tema é Busca de Patente e Estrutura de um Pedido de Patente, que é referente à disciplina de Metodologia Científica e que é ministrada pelo professor Gabriel. Bom, para auxiliar na realização da busca das patentes na internet, foi elaborado um passo a passo simplificado com informações necessárias para poder descobrir detalhes sobre qualquer invento. Esses tutoriais eles foram atualizados em dezembro de 2017 e publicados em janeiro de 2018. Esse guia prático que auxilia na busca das patentes, ele pode ser encontrado no site do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E existem várias formas de fazer essa busca de patente. Dentre elas tem o guia básico, que mostra como fazer as buscas em 4 bases, e os guias de nível avançado e tutorial específico, que eles são direcionados para certos tipos de busca. O nível básico, ele é para iniciantes e é redigido uma busca em 4 bases gratuitas. Então, por questões didáticas, é recomendado seguir a ordem abaixo. O módulo 1 é a busca na base do INPI, que é um acesso a pedidos de patente depositados no Brasil, tanto por residentes no país quanto por não residentes. O módulo 2 é a busca no Latipate. São patentes depositadas na Espanha e em países da América Latina, permitindo as pesquisas em português e espanhol. O módulo 3 é a busca no Spacenet. São patentes de mais de 90 países, inclusive os maiores depositantes, como os Estados Unidos, China, Japão, Coreia do Sul e Alemanha. O Brasil ele também está incluído, e esta é a base de maior abrangência e as pesquisas devem ser feitas de preferência em inglês. E o módulo 4 é a busca no Patenscope. São patentes de mais de 40 países, incluindo os maiores depositantes. Esta base ela permite a busca em texto completo, no idioma original, em documentação de vários países, incluindo o Brasil, e possui várias funcionalidades e apresentando os resultados em gráficos e tabelas. E para completar o guia básico, foi elaborado guias de introdução à classificação internacional de patentes e aos operadores lógicos utilizados em busca de patentes. A classificação internacional de patentes é uma ferramenta muito importante na busca, pois ela permite delimitar com precisão o enfoque na área tecnológica de interesse, já que as palavras-chave podem levar a resultados distintos do que se procura. E os operadores lógicos e buscas de patentes é uma introdução ao uso de operadores lógicos de truncagem de proximidade em busca de patentes. O nível avançado, ele consiste na busca por depositante, inventor, palavra-chave e classificações. O módulo 1 é uma busca de patentes por depositante, que é pessoa física ou jurídica, ou seu CNPJ, pessoa jurídica no Brasil, e busca por depositante no exterior. O módulo 2 ele consiste na busca de patentes depositadas no Brasil por nome de inventor. O módulo 3 é a busca de patentes utilizando palavras-chave e combinações com a classificação internacional de patentes. E, para completar o guia avançado, foi elaborado um guia de introdução à classificação cooperativa de patentes, que é o CPC. E essa classificação ela foi desenvolvida em conjunto pelos escritórios de patente americano e europeu e é mais detalhada que o IPC e permite uma busca mais específica. O tutorial específico e outras buscas, esse aqui apresentado é um dos tutoriais específicos. Esse é o primeiro, que é de compostos químicos e ele consiste na busca de patentes relacionadas a compostos químicos em bases gratuitas. E caso o objetivo não seja pesquisar invenções, o portal da INPI ele disponibiliza outras buscas,
Então, é possível fazer uma busca do registro de sinais distintivos como marcas, além de desenhos industriais e programas de computador. E também é possível acompanhar o andamento dos pedidos da indicação geográfica. Dando continuidade, agora eu vou detalhar como é feito a busca de dados num tipo de base. A base que eu escolhi é uma base básica e é a do módulo 1, que é pela base do INPI. Então, a base de dados do INPI, ela é encontrada disponível no site www.inpi.gov.br e ela permite o acesso a documentos de patentes depositados no Brasil. E os documentos de patente, elas podem ser buscados por diversas formas, dentre elas pelas palavras-chave, pelo nome dos depositantes ou inventores, o número de depósito, as datas de depósitos e ou publicação e a classificação internacional de patentes. Inicialmente, para poder fazer essa busca, a gente tem que abrir o site, né, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Essa é a página inicial do site e clicar na seção Faça uma busca. Posteriormente, vai abrir essa página e aí tem que clicar nesse setor Patente. Só tomando como nota, para efeitos legais, a Revista Eletrônica da Propriedade Industrial, ela é o único canal destinado a publicar os atos, despachos e decisões relacionadas às atividades da autarquia. E o acervo contido na base de dados está restrito a documentos publicados a partir dos anos 2000 e a partir de outubro de 2009 para contratos de tecnologia, cujos dados eles foram publicados oficialmente na Revista da Propriedade Industrial. A busca pela base do INPI, ela pode ser uma pesquisa básica ou uma pesquisa avançada. Essa página é para fazer a pesquisa básica. E ela pode ser feita pelo número do processo, pela palavra-chave, que está contida no título ou no resumo, pelo nome do inventor ou depositante, ou ainda pelo CPF ou CNPJ do depositante. Então, como exemplo, a gente vai procurar por mesa que possa ser convertida em banco. Então, ali vai clicar no Contenha, pode ser feito de 4 formas, né? Por todas as palavras, a expressão exata, qualquer uma das palavras ou a palavra aproximada. Como exemplo, vai ser clicado em todas as palavras. E as palavras elas podem ser buscadas no título ou no resumo. Então, ali vai ser clicado no resumo. A busca também pode ser feita por nome de inventor ou pelo depositante. E nesses dois também vai poder ser feito combinações. Então, neste exemplo, né, na opção todas as palavras, foi utilizado mesa e banco e no campo do resumo. Então, com isso, o resultado ele vai apresentar apenas os documentos que contenham as duas palavras no resumo. Então, feito isso, clica em pesquisar. Feito isso, vai abrir esta página, né? A resposta vai ser uma lista de documentos. Então, para obter mais informações, tem que clicar no número do processo, aqui nessa lateral, na esquerda da tela, em verde, e aqui tem de cada documento de interesse. E o número de resultados ele vai depender da data da pesquisa, conforme a publicação de novos pedidos de patente e outros fatores. Então, aqui no exemplo foi clicado no pedido
cujo título é Mesa com assentos com sistema articulado para modificação para banco de sentar. E ao clicar no número do processo, vai aparecer os dados bibliográficos do documento, que contém o número, a data de depósito, título, resumo, o nome do depositante, nome do eventor, entre outros, e também as petições e publicações referentes ao documento, que é o andamento do processo do INPI. Então, para poder visualizar o documento, então a gente tem que clicar sobre o ícone nessa página inferior onde está a seta. Então, após digitar o texto da imagem e clicar em Download, o documento ele vai ser visualizado na janela do navegador e ele poderá ser impresso e salvo. Porém, essa pesquisa básica ela é muito simples e fácil e ela não permite fazer muitas combinações. Então, o resultado da busca ele vai ser limitado. Então, para ocorrer uma busca mais completa e detalhada, é recomendado utilizar a pesquisa avançada, que ela pode ser acessada como mostrado agora. Então, vai abrir essa página e clicar em Bases Patentes. Ao clicar em Base de Patentes, vai aparecer esse ícone Pesquisa Avançada, então deve-se clicar neste ícone. Na opção Pesquisa Avançada, a busca ela vai poder ser feita combinando as palavras-chave no título ou no resumo, e também é possível buscar em mais campos, tais como o número do pedido, a data do depósito ou um período no qual este tenha ocorrido, o nome do inventor ou o depositante, entre outros. E para poder obter mais informações é só clicar ali no campo Ajuda. E clicando em menos ou ali no mais, pode fechar ou abrir os campos para poder preencher e combinar. Então, continuando com o exemplo da mesa que possa ser convertida em banco, tem que selecionar inicialmente somente o campo palavra-chave. Então, uma opção possível para poder fazer essa busca é utilizar os operadores lógicos AND, que é para características exigidas, e OR, que é para sinônimos ou palavras de sentido equivalente. Então, a busca ela vai ser ampliada, considerando o diminutivo de mesa, que vai ser mesinha, com o uso do operador OR. E também pode ser utilizado a truncagem para as duas palavras, com o operador asterisco, que vai recuperar a palavra com o mesmo radical e também seus plurais. Então, ali no caso da palavra banco, vai ser empregado, por exemplo, banco or banco, escrito com Q e U, e desta forma vai ser buscado as palavras banco, bancos, banqueta, banquetas, banquinho, banquinhos, entre outros. Então, depois disso, vai ser clicado em pesquisar e vai abrir essa página. Então, assim foi possível encontrar um número maior de resultados, né? Foram 116 processos, comparando com a pesquisa básica, que lá foram 52 processos encontrados. Só que com isso vão aparecer muitos resultados, e esses resultados, alguns não estão relacionados com o objeto da busca. Então, é preciso melhorar essa pesquisa. E para direcionar melhor essa busca, pode utilizar a classificação internacional das patentes, que ela permite identificar os documentos da patente segundo a área tecnológica. Então, como exemplo, né, o documento de patente usado anteriormente, ele está classificado em A47C300, que representa cadeiras, tamboretes ou bancos conversíveis. E para poder visualizar o significado da classificação, tem que passar o cursor sobre os caracteres em verde no lado de classificação
E tem que ressaltar que esse documento ele apresenta mais de uma classificação. Então, a classificação ela pode ser utilizada sozinha ou em combinação com outros campos, como exemplo as palavras-chave no título ou no resumo. E usando o exemplo anterior, né, pode incluir a classificação A47C300. Então, feito isso, é só clicar em pesquisar. Então, feito isso, obtém-se uma lista menor de resultados, porém todos eles mais focados no assunto da busca. Aqui a gente pode ver que o primeiro documento da lista de documentos encontrados, ele não contém no seu título nenhuma das palavras usadas inicialmente na pesquisa, né, que foi mesa que possa ser convertida em banco. E como foi visto anteriormente, um documento de patente ele pode ter mais de uma classificação, né? Então, incluindo a segunda classificação do resultado, que é A47B300, e usando o operador OR, a gente vai ampliar a busca para localizar também os documentos de patente com essa classificação. Então, após clicar em pesquisar, a gente pode ver que o número dos resultados ele aumenta e são recuperados mais documentos. Aqui a gente tem um documento, né, de patente que foi obtido por meio dessa base de busca. E só umas considerações finais a respeito desse tópico é que as palavras utilizadas pelos inventores na descrição das suas invenções, elas não são padronizadas. Então, por isso, a classificação internacional de patentes, ela é útil porque ela permite buscar por área tecnológica. E também é necessário investigar outras possíveis classificações para utilizá-los na busca, porque um invento ele pode ter mais de uma classificação. E, além disso, alguns termos usados nas palavras-chave são empregados em áreas técnicas distintas com diferentes significados. Então, se este for o caso da tecnologia de interesse, é recomendado acessar o anexo de classificação internacional de patentes para ocorrer um melhor entendimento. Então, dando continuidade, o segundo tópico abordado nesse seminário é sobre a redação de pedido de patente. O pedido de patente ele é um documento legal que deve ser redigido de forma clara, precisa, em um formato particular, obedecendo à Lei nº 9279/1996 e as especificações das instruções normativas número 30 e 31 do INPI. E ao iniciar a descrição de um pedido de patente, deve-se ter o cuidado de apresentar todos os detalhes técnicos da invenção. E para que a invenção tenha uma proteção abrangente, é necessário que se incluam as possíveis alternativas do pedido. E conforme o conteúdo das patentes, se a patente for uma invenção, a redação deve ter um relatório descritivo, reivindicações, resumo e, se for o caso, desenhos. E se a patente for um modelo de utilidade, deve-se ter o relatório descritivo, reivindicações, desenhos e resumo. Então, o relatório descritivo ele deve descrever a criação de forma suficiente, que quer dizer que ele deve conter todos os detalhes que sejam necessários para permitir a um técnico da área reproduzir o objeto. Então, de acordo com o artigo 2º da Instrução Normativa 30 do NPI, o relatório descritivo ele deve ser iniciado por um título, e esse título ele deve ser curto, preciso e específico. Ele deve se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções interrelacionadas de maneira que constituam um só conceito inventivo. Ele deve precisar o setor técnico a que se refere a invenção, ou seja, o campo técnico relacionado com a invenção.
ele precisa descrever o estado da técnica que possa ser considerado útil à compreensão, à busca e ao exame da invenção, citando sempre que possível os documentos que reflitam, destacando os problemas técnicos existentes, e definir os objetos da invenção e descrever, de forma clara, concisa e precisa, a solução proposta para o problema existente, bem como as vantagens da invenção em relação ao estado da técnica. Além disso, o relatório descritivo precisa ressaltar a novidade e evidenciar o efeito técnico alcançado, relacionar as figuras apresentadas nos desenhos e especificar suas representações gráficas, especificar, nos casos em que existe inclusão de reprodução de fotografia, as características peculiares a esse tipo de representação gráfica, descrever a invenção de forma consistente, precisa, clara e suficiente, de maneira que um técnico no assunto possa realizá-la, ressaltar, quando a natureza da invenção for tal que englobe mais de uma forma de execução, a melhor delas, conhecida pelo depositante na data do depósito, e indicar explicitamente a utilização industrial quando essa não for evidente parte da descrição da invenção. Já as reivindicações, elas estão relacionadas à quantidade, numeração e categorias, conforme o artigo 3º das Instruções Normativas 30 do INPI. Então, a quantidade de reivindicações independentes e dependentes, ela deve ser suficiente para definir corretamente o objeto do pedido, e as reivindicações devem ser numeradas consecutivamente em algarismos arábicos. Então, segundo o artigo 4º da Instrução Normativa 30 do INPI, para se formular as reivindicações, elas devem preferencialmente ser iniciadas pelo título ou a parte do título correspondente à sua respectiva categoria e conter uma única expressão, que é caracterizada por, e cada reivindicação ela deve definir de maneira clara e precisa e de forma positiva as características técnicas a serem protegidas pela mesma, evidenciando expressões que acarretem indefinição na reivindicação. As reivindicações elas devem estar totalmente fundamentadas no relatório descritivo, e exceto quando absolutamente necessário, as reivindicações elas não podem conter, no que se diz respeito às características da invenção, referências ao relatório descritivo ou aos desenhos do tipo como descrito na parte ou do relatório descritivo. E quando o pedido conter desenhos, as características técnicas definidas nas reivindicações devem vir acompanhadas, entre parênteses, pelos respectivos sinais de referência constantes dos desenhos, se for considerado necessária a compreensão do mesmo. E cada reivindicação ela deve ser redigida sem interrupção por pontos. E no que se diz respeito ao resumo, conforme o artigo 7º da Instrução Normativa 30 do INPI, conforme o conteúdo do resumo, deve ter um sumário do que foi exposto no relatório descritivo, nas reivindicações e nos desenhos. Ele deve indicar o setor técnico ao qual pertence a invenção. Ele deve ser redigido de forma a permitir uma compreensão clara do problema técnico, da essência da solução desse problema por meio da invenção e do uso principal ou dos usos principais da invenção. Ser redigido de forma a poder servir de instrumento eficaz de pré-seleção para fins de pesquisa em determinado setor técnico. E, por fim, sendo o caso, conterá as fórmulas químicas ou equações matemáticas que, entre todas as constantes do pedido, melhor caracterizam a invenção. E os desenhos, eles devem ser apresentados com clareza em traços firmes, uniformes, sem rubricas ou timbres, em tinta indelével e serão tanto quanto forem necessários à perfeita compreensão do objeto da patente, sendo numerados consecutivamente, ser incensos de texto, podendo conter apenas termos indicativos e palavras-chave. E não podem conter textos descritivos, exceto os termos figura 1, figura 2, além dos números indicativos de todos os seus elementos. E não colocar cotas, medidas ou moldura nos desenhos.
E cada parte, peça ou elemento do desenho, ele deverá conter referências numéricas, as quais deverão ser descritas no relatório descritivo, bem como nas reivindicações. Por fim, é importante ressaltar a linguagem que é utilizada nas patentes. A patente ela deve ter suficiência descritiva, logo, ela deve conter os detalhes que permitam ao técnico da área reproduzir o objeto. E a linguagem utilizada ela deve ser consistente, ou seja, o mesmo elemento ele só pode ter um nome e um número indicativo, os quais não podem ser usados para designar outras partes do objeto. Os documentos de patente eles são indexados de acordo com a Classificação Internacional de Patentes, que é a sigla CIP. A CIP ela visa uniformizar em uma linguagem comum os diversos campos tecnológicos e serve como uma ferramenta de busca. E os termos encontrados nesses documentos eles possuem significados muito próprios e isso torna inaproveitáveis por aqueles que não são familiarizados com essa terminologia. Então, fazendo uma comparação com a linguagem utilizada num artigo científico com a linguagem usada na patente, o corpo do texto de um artigo científico ele equivale ao relatório descritivo da patente. Porém, a linguagem e a forma de apresentação do conteúdo eles são divergentes. Então, embora os autores eles tentem empregar termos conhecidos do campo tecnológico de invenção, neologismos eles são usuais e definidos no relatório descritivo. E isso tem como finalidade de dificultar a busca, anteriores à concessão da patente. E, ao contrário disso, nos artigos científicos, há uma tendência para a aplicação de uma linguagem técnica já amplamente conhecida, o que dá maior cientificidade à obra. E, então, para poder finalizar, enquanto a recuperação de artigos científicos ela envolve basicamente a linguagem natural encontrada nos campos de título, resumo e palavras-chave, as patentes elas são recuperadas com o uso de uma linguagem natural e controlada, que são caracterizadas por termos de indexação como o CIP.